Olá, me chamo Francisco Lamounier e sou pastor da nossa amada Igreja Presbiteriana de Aruanã. Permita-me compartilhar uma rápida mensagem. O tema é a resposta de um Deus soberano. Está escrito: o justo viverá pela fé. Veja, o que vai acontecer com os verdadeiros cristãos? Como sabem, todos nós estamos atravessando uma pandemia. O vírus isolou todos em suas casas, fechou escolas, comércios e a igreja também. Por um longo período, as igrejas se reuniram virtualmente. Uma palavra que define quarentena é live. Todos os dias aconteciam e acontecem as lives. Bem, em uma dessas lives, dois grandes pastores reformados, conversando sobre isso, disseram que o cristão fraco sentirá mais com as igrejas fechadas. O cristão fraco era aquele que não amadureceu ainda. Tem anos de igreja, mas não tem o costume de ler a Bíblia. E também não tem intimidade com Deus. Por isso ele precisa da igreja, pois ele é manco espiritualmente. Diante dessa live, eu parei para analisar o meu contexto. Bem, não sei se você sabe, eu estou tendo a belíssima oportunidade de plantar uma igreja do zero. O nosso trabalho aqui tem mais ou menos 2 anos. Olha, e já temos membros e já temos também um salão para cultos. Mas, como em qualquer outra igreja, tivemos que fechar devido à pandemia. Bem, se na cabeça daqueles dois grandes pastores o sofrimento de uma quarentena seria só do crente fraco, então, o que dizer para uma congregação recém-nascida? Assim como um bebê, nossa congregação precisa de cuidados especiais, precisa se alimentar bem e diariamente, ou seja, ela precisa de atenção. Mesmo com reuniões virtuais, será que isso seria suficiente? Será que vamos sobreviver à Covid-19? O fato é, ficamos 7 meses fechados. Dia 13, reabrimos a igreja e fizemos o nosso primeiro culto. Nesse mesmo dia, o tema do sermão foi a resposta de um Deus soberano. O texto pregado incluía Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Lá estávamos nós. Quando deu o nosso horário de culto, a igreja estava cheia de cristãos com fome da palavra. Eram cristãos ansiosos para ouvir o que Deus tinha a lhes dizer. Cristãos alegres em poder cultuar aquele que os fez perseverar no meio do dilúvio da quarentena. Então Deus me tratou. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Aquelas pessoas ali tinham a justiça de Cristo que lhes foi dada pela fé. Fé que também foi dada pelo Deus Pai, na força do Espírito Santo. Ou seja, a igreja é de Deus. Se elas estavam ali, foi porque Deus as fez perseverar. Por mais difícil que deva ter sido para cada um, mas Deus as fortaleceu no meio da dificuldade. Com isso eu entendi. Somos filhos de Deus. Seja uma congregação nova ou não, mas somos a noiva de Cristo. Vamos continuar vivendo de fé em fé, nas provações do dia a dia, mas é a Trindade que efetua em nós o seu querer. Então, o que eu posso dizer para uma recém-nascida congregação diante aos desafios da pandemia? O justo viverá pela fé. Ore comigo. Deus, obrigado pelos desafios do dia a dia, porque eu sei que no meio desse turbilhão o Senhor está comigo. Louvado seja o Senhor. Amém.